Salmo 46. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês acharam? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Deus, por essa noite tão especial, agradável na Tua presença, Pai. Obrigado por cada cântico entoado, pela Tua presença no meio de nós, Pai. Continue falando aos nossos corações, ó Pai, agora através da Tua palavra. Que não haja resistência, mas sim corações abertos, vidas sedentas para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que não seja eu, mas o Senhor falando, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero trazer nessa noite uma breve reflexão sobre esse salmo, o Salmo 46. O livro dos Salmos, é uma compilação, uma coletânea, uma coleção de cânticos e poesias do povo de Deus, do povo do Antigo Testamento. E esse Salmo 46 é um salmo bastante conhecido. E muitas dessas canções, na verdade, foram orações que se transformaram em canções. Nós sabemos que a maioria dos salmos foi escrito pelo rei Davi, mas existem outros autores também em salmos, como Moisés, Salomão, Asaf e os filhos de Corá, o de Coré. E esse salmo, Salmo 46, é um dos salmos dos filhos de Coré. E é uma canção que ela foi dividida em 3 partes. Então ela era cantada em 3 partes e aqui na minha Bíblia, essa versão aqui, NAA, não tem a separação, mas as versões mais antigas tinham a palavra selá. E aí depois eles até passaram a colocar pausa. Eu tenho uma Bíblia lá no meu gabinete que vem pausa. Então depois do versículo 3 tem uma pausa, da canção. Aí depois do versículo 7 tem uma outra pausa, dividindo assim essa canção em 3 partes. E cada parte desse salmo, ele nos mostra, ele nos revela um aspecto do caráter e da natureza de Deus. São 3 verdades sobre Deus que eu queria trazer aqui nessa noite e compartilhar com vocês. E que partes são essas? O que fala a respeito de Deus? Que verdades a respeito de Deus o salmista, então, está trazendo? A primeira verdade, os primeiros versículos de 1 a 3 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Então, qual é a primeira verdade? Deus é. O salmista começa expressando que Deus é. O que Deus é? Que verdade é essa? Porque tudo parte da revelação da identidade de Deus. Então ele fala que Deus é o nosso refúgio. Percebe que ele não começa dizendo que Deus tem um refúgio para nós. Deus vai providenciar um refúgio para nós. Deus trará um refúgio para nós. Não, ele diz que Deus é o nosso refúgio. Ele não tem um refúgio, porque ele é
o refúgio. Ele é o nosso socorro, a nossa fortaleza, o socorro bem presente. Ele é. O que Deus é? Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós começamos o culto cantando essa canção. Nosso Deus é soberano. Ele é. E, irmãos, o simples fato de dizermos que Deus é, já é muita coisa. Porque aquilo que Deus é, na verdade, não cabe na nossa mente limitada. Muitas vezes nós procuramos conceitos, nós aprendemos, no seminário teológico, conceitos sobre Deus, decoramos às vezes para se sair bem no concílio, decoramos aquela clássica definição sobre Deus, mas tudo isso ainda é muito pouco para realmente retratar aquilo que Ele é. Deus é. Lá em Êxodo, no capítulo 3, quando Deus chama Moisés, Moisés está no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, depois de fugir do Egito. E aí Deus se revela a Moisés através da sarça ardente. E aí Deus se apresenta para Moisés: Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. E aí começa a falar com Moisés que ele era o escolhido para voltar ao Egito e libertar o povo. Deus fala: eu tenho ouvido o clamor do meu povo, agora eu quero que você volte ao Egito e liberte o meu povo de lá. E aí nessa conversa toda, lá no versículo 13, 14, depois você veja na sua Bíblia, chega um momento em que Moisés fala: mas Senhor, quando eu voltar lá, quando eu falar para os israelitas que os Deus dos seus pais me chamou para libertar o povo, eles vão perguntar qual é o seu nome, o que eu vou dizer para eles. Qual foi a resposta de Deus? Eu sou. Eu sou o que sou. Deus é. E aí ele ainda fala assim para Moisés: diga que eu sou que te enviou. O eu sou que te enviou. Deus é. Ele usa essa expressão eu sou para descrever o seu poder eterno, porque Deus é eterno. E a eternidade de Deus não está ligada só a não ter fim, mas também não tem começo, porque antes de tudo existir, Ele já existia. Antes de tudo existir, Deus é. E depois que tudo terminar, Deus é. O alfa e o ômega, o começo e o fim. Deus é. Esse é o nosso Deus. O mesmo Deus que apareceu para Moisés, que disse para ele: eu sou. Em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, o mesmo Deus que apareceu para Moisés dizendo eu sou, Ele continua sendo. Lá no Evangelho de João, há 2 domingos atrás, pastor? O senhor estava pregando aqui no Evangelho de João, capítulo 8, e ali Jesus com os fariseus, ali aquele debate, aquela discussão, mas no versículo 58 de João 8, chega um momento que Jesus fala para os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Deus é. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. É o refúgio em tempo de tribulações. Aponta para tempos de angústia. Fala de um período de adversidade. Um período que pode vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas o salmista expressa a confiança no Deus, porque ele sabe que Ele é Deus. Deus é. Ele fala assim no versículo 2, portanto, não temeremos, ainda que, aí ele começa a descrever uma série de situações que são uma série de calamidades, talvez fenômenos da natureza, coisas que iriam trazer uma grande desestabilidade para a terra, que aí ele fala de terra que se transtorna, montes que se abalam no seio dos mares, águas que tumultuam e espumejem, mas ele fala antes que ainda que aconteça isso tudo, não temeremos. Irmãos, nós passamos por situações de desestabilidade na nossa vida. Situações que podem trazer desestabilidade.
uma má notícia, uma enfermidade, traz desestabilidade. Traz desestabilidade não só para a pessoa, mas talvez para toda a família. A perda de um emprego traz desestabilidade na vida financeira. Situações que podem acontecer, o rompimento de um relacionamento pode trazer desestabilidade. São muitas situações que podem trazer desestabilidade, mas ainda que isso venha acontecer, nós não temeremos, porque nós sabemos que Deus é. Como disse o profeta Abacuque, que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque nós sabemos que Deus é. Mesmo diante de situações desestabilizadoras, mesmo que aquilo que você esteja enfrentando seja o caos, nós não temeremos, você não temerá, porque nós sabemos quem Deus é. Porque tudo que a nossa alma precisa, Ele é. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Tudo que precisamos, Ele é. Então a pergunta não é do que eu preciso, mas de quem eu preciso. Eu preciso do Senhor, porque Ele é. Ele é suficiente. Deus é. Então a minha segurança não está naquilo que eu sou, não está naquilo que eu tenho, a minha segurança não está no meu emprego, não está na minha família, no meu casamento, não está no meu ministério, a minha segurança não está na minha habilidade, na minha competência, naquilo que eu sou capaz de fazer, mas a minha segurança está em quem Ele é. A sua segurança está em quem Deus é, porque Ele é. Ele é. E a segunda verdade que esse salmo nos traz é que Deus, a primeira, Deus é. Vamos falar? Qual é a primeira verdade? Deus é. A segunda, Deus está. Deus está. Lá no versículo 4, ele fala assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Aqui, o salmista fala de um lugar onde Deus está. E no Antigo Testamento, nesse período, acreditava-se que, falava-se, que Deus estava no templo. O templo lá, o templo de Salomão, a cidade de Sião, a cidade de Davi, Jerusalém, a cidade de Deus, o templo é o lugar onde Deus habita. E ok. Mas ele fala que havia um rio no meio da cidade, e alguns estudiosos questionam, porque em Jerusalém não havia o rio. Então, acredita-se que além do templo, falava-se também do céu. O céu, o lugar onde Deus habita, Deus está no céu, no seu trono, no seu alto e sublime trono, assim como Isaías, no capítulo 6 de Isaías, teve a visão de que viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. Deus está no céu, e ok, nós sabemos disso, mas Deus também está em nós, porque nós hoje somos o templo, nós hoje somos morada do Senhor. Deus está em nós, Deus está em você. Se você é um crente no Senhor Jesus, se você um dia aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você tem o Espírito Santo em você, você é morada de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, Deus habitava no seu santo templo. Hoje, eu e você, o santo templo. Deus habita em nós. E essa sempre foi a vontade de Deus, habitar no meio do seu povo, estar conosco. Ele estava no começo, no jardim, quando Ele criou o homem. Ele estava todos os dias com o homem no jardim. E aí, quando a gente volta lá para Moisés, depois que ele liberta o povo do Egito e caminha no deserto, Deus dá uma série de orientações para Moisés. Uma delas é que Moisés deveria construir o tabernáculo, um santuário, para que o povo adorasse a Deus. Mas a ideia do tabernáculo era trazer a ideia de que Deus estava no meio do povo. E lá em Êxodo 25:8 você vai ver isso, porque Deus fala para Moisés: vocês têm que fazer para mim um santuário para que eu possa habitar
no meio do povo, no meio deles. E é interessante que quando eles montavam o acampamento no deserto, era tudo muito organizado, irmãos. E eles eram separados ali por tribos. Eles acampavam por tribos. Mas aí o acampamento, vamos supor que aqui é o espaço do acampamento, então ficava 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 a leste e 3 a oeste, e no meio o tabernáculo. Você vai ver isso lá em Números, no capítulo 2, verso 1 e 2. No meio do acampamento ficava montado o tabernáculo para dar a ideia de quê? De que Deus estava no meio do seu povo, habitando no meio do seu povo. E quando eles levantavam o acampamento, desmontavam tudo, eles iam na mesma configuração. 3 tribos ao norte, 3 marchando ao leste, ao oeste, 3 ao sul, e o tabernáculo sendo levado pelos levitas no meio. Para sempre dar a ideia do Deus que habita no meio do seu povo. Deus está em nós. Esse é o lugar que Deus está. Deus está em nós, porque essa sempre foi a vontade de Deus. Quando Maria fica grávida de Jesus, e José, o seu noivo, até então, ele decide romper aquele relacionamento de maneira secreta, em segredo. Ele tem um sonho com um anjo, e o anjo vai até ele e fala que não era para ele ficar preocupado, que aquele bebê que Maria estava esperando era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mateus, ao relatar essa história, ele no final, ele fecha, citando a profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, que o menino se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. É o Deus que está em nós, é o Deus que habita em nós. Deus está com você, meu irmão. Deus está em você. Deus está ao seu lado, nas suas lutas. Você pode estar se sentindo sozinho. Eu já contei isso aqui alguns anos atrás, em 2022. Minha filha, na época, com 18 anos, foi fazer um curso ministerial numa outra igreja, numa outra cidade, lá em São José dos Campos. E o primeiro mês para ela foi terrível. Por quê? Porque ela se sentia sozinha. Não conhecia ninguém lá. E aí, na época, ela postou todo o sentimento, a vontade de desistir, como ela foi ministrada pelo Senhor, e entendeu que, embora ela estivesse sozinha pelas pessoas, o Senhor não a abandonava. Porque Deus está do seu lado. Você pode estar se sentindo sozinho hoje. Parece que você está enfrentando uma luta em meio à solidão, mas Deus está sempre do seu lado, porque Ele está em você. Quando o apóstolo Paulo, depois de muitas viagens missionárias, implantar diversas igrejas, ele resolve voltar para Jerusalém, lá em Atos 21. Ele resolve voltar para Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, ele é preso. Ele é preso. E aí ele fica ali numa prisão, aguardando ser julgado pelo Sinédrio. As mesmas pessoas que julgaram Jesus e condenaram ele à morte iriam julgar Paulo. Qual era a perspectiva? Qual era a expectativa de Paulo? Ele seria morto também. Poderia ser morto, corria um grande risco ali. Mas lá em Atos 23, versículo 11, a palavra de Deus fala que o Senhor se pôs ao lado de Paulo e disse: coragem, não tenha medo, ainda não acabou. Porque da mesma maneira que você testemunhou ao meu respeito, em diversos lugares você ainda irá para Roma testemunhar ao meu respeito lá. Ainda não era o fim, ainda tinha coisas para Paulo fazer, mas o que é interessante aqui? Que Jesus se pôs ao lado de Paulo. O Senhor está do seu lado, o Senhor está em você, porque é promessa dEle, é promessa do Senhor. Mateus capítulo 28, verso 20, a parte final do versículo diz que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está. Deus está. Deus está conosco. De que forma que Deus está conosco? No tempo dos discípulos foi de forma física, mas agora é através do Espírito Santo, que habita em nós. Ele está em nós. O livro do profeta Ageu, tem lá um versículo que é muito citado.
Ageu 2:9. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que é esse versículo? Ageu é da época que os exilados da Babilônia voltam para Jerusalém para reconstruir muro, reconstruir templo. Então, Ageu é um profeta contemporâneo a Esdras, a reconstrução do templo. Então, o povo está ali reconstruindo o templo e ele dá essa palavra, ele libera essa palavra profética. Mas será que essa palavra é realmente apenas para aquele segundo templo? Porque ele fala que a glória do segundo templo vai ser maior. E às vezes a gente usa esse versículo quando muda de emprego, quando muda de ministério, quando muda de casa, quando muda de cidade. Mas do que esse versículo realmente fala? Qual era o primeiro templo? O primeiro templo foi o templo construído por Salomão, que foi um templo grandioso e que a glória de Deus se manifestou ali muitas vezes, inclusive na inauguração do templo. E o segundo templo? O segundo templo é aquele templo que, na volta dos exilados, eles começam a reconstruir, para por um tempo, depois volta, e depois, na época de Herodes o Grande, ele faz uma reforma e deixa o templo realmente enorme, mas não há registros de glória de Deus no segundo templo. Então, onde se cumpre essa palavra? Ela se cumpre em nós, irmãos. Nós somos o segundo templo. A glória que vai ser maior do que o primeiro templo é em nós. É na minha vida, é na sua vida, é na igreja do Senhor, é na igreja de Jesus que a glória se manifestará maior do que foi no primeiro templo. E tem se manifestado. Amém? O segundo templo sou eu e você. E a palavra também fala que havia um rio, no versículo 4, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Em Ezequiel 47, o profeta Ezequiel tem uma visão que via o templo e de dentro do templo saía um rio. Se esse templo sou eu e você, que rio é esse que sai de dentro do templo? É o Espírito Santo de Deus. Porque lá em João capítulo 7, verso 38, Jesus fala que quem cresce nele, do seu interior, fluiria rios de água viva. Em Ezequiel 47, o rio que saía do templo, por onde ele passava, gerava vida, gerava transformação, e aquele rio chegava até o Mar Morto, um lugar onde não tem vida, e o Mar Morto passava a ter vida. Esse rio que flui em nós, o Espírito Santo, ele gera vida em nossas vidas e daqueles que estão à nossa volta. Há um rio dentro de você, meu irmão, que flui, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo restauração, porque é a presença de Deus em nós. Amém? E ele continua aqui, o versículo 7, dizendo que Deus está, o Senhor dos Exércitos está conosco. Está conosco. Essa expressão está conosco no hebraico é Imanu. Daí que vem o Emanuel, porque El é Deus. E Emanu está conosco. Deus está conosco, o Senhor dos Exércitos. O que é o Senhor dos Exércitos? O Deus de batalha. O Deus de batalha que não perde batalhas. É esse Deus que está comigo, que está com você. Ele está. Amém? Qual é a primeira verdade? Deus. A segunda, Deus está. A terceira, Deus faz. Deus faz. Versículo 8 de Salmo 46 diz assim: venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. O que são as obras do Senhor? Aquilo que Ele faz. Deus faz. E o que Deus faz? Obras grandiosas, obras gloriosas, obras inigualáveis, inexplicáveis. Aquilo que Deus faz, o Deus que abençoa, que abençoou e continua abençoando, o Deus que criou todas as coisas. Essas são as obras de Deus. Aí ele fala que venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra. O que são desolações? A palavra aqui está indicando acontecimentos incrivelmente impressionantes. Essas são as obras de Deus. Acontecimentos incrivelmente impressionantes. Quando você olha para a criação, meu irmão, tudo aquilo que Deus fez, o detalhe de cada coisa, o detalhe na criação do homem, o detalhe do funcionamento de cada órgão, cada célula.
obras incrivelmente impressionantes. Aquilo que Deus fez no Egito, as pragas que eram enviadas, que assolavam os egípcios, mas mantinha os hebreus protegidos. Obras incrivelmente impressionantes. Aquilo que Deus fez com o povo no deserto, que abriu o Mar Vermelho, que enviava o maná, que tinha coluna de fogo à noite, coluna de nuvem de dia, que a nuvem se movia e o povo acompanhava, que jorrou água da rocha. Obras incrivelmente impressionantes. Os milagres de Jesus, cada paralítico que foi curado, cada surdo que voltou a ouvir, cada cego que voltou a enxergar, cada vida que foi restaurada através de Jesus. Obras incrivelmente impressionantes. As obras de Deus ao longo da história, a obra de redenção, o meio pelo qual você chegou até aqui, o meio pelo qual você declarou que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Obras incrivelmente impressionantes. O Deus que salvou ontem, continua salvando hoje, que curou ontem, continua curando hoje, que perdoou ontem, continua perdoando hoje, que restaurou e continua restaurando. Obras incrivelmente impressionantes. Isso é o que Deus faz. Aquilo que Deus faz, e Ele continua fazendo em nossas vidas, Ele continua fazendo em nossa igreja, Ele continua fazendo aquilo que Deus faz. As obras de Deus são vistas desde a fundação do mundo. Romanos 1:20 fala isso. O versículo diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Aquilo que Deus faz aponta para aquilo que Ele é. É isso que o versículo está dizendo. Deus faz obras incrivelmente maravilhosas. E Ele continua fazendo na sua vida. Amém? Ele continuará fazendo na sua vida. E Ele diz no versículo 9, Ele faz cessar as guerras. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. O poeta aqui, o salmista, ele usa a linguagem militar, porque era contexto na época, era comum na época. Mas hoje eu e você temos as nossas guerras. Você tem suas guerras, irmão, eu tenho as minhas. Mas Ele faz cessar as guerras. Eu não sei qual é a guerra que você tem enfrentado hoje, mas Ele é o Deus que vai fazer cessar essa guerra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se a sua casa hoje está em guerra, clame pelo Deus que faz, porque Ele fará cessar essa guerra. Se é o seu trabalho que está em guerra, se são seus estudos, se a sua vida, no geral, está uma guerra, Ele faz cessar as guerras. Ele faz cessar as guerras. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, conta lá a história do rei Josafá, que enfrentou uma grande guerra, uma grande ameaça. 3 exércitos se reúnem e resolvem batalhar contra o povo de Judá. E Josafá era o rei na época. E a palavra fala lá em 2 Crônicas que Josafá teve medo, mas ele reuniu todo o povo, orou, clamou, buscou ao Senhor. E no versículo 15, Deus levanta um homem lá e diz que não era para ninguém ter medo nem se assustar, porque aquela batalha não era deles, mas de Deus. Aquilo que você está enfrentando hoje não é sua, Deus está nessa batalha por você. E no versículo 17 fala mais, diz ainda que eles não precisariam lutar, que eles iriam para a batalha, iriam se posicionar e ficar parados, porque Deus já havia providenciado o livramento e a vitória. E o versículo 10 do Salmo 46 é interessante, porque fala assim, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se. Irmãos, tem momento que a gente precisa se aquietar, porque a gente fica muito agitado, a gente fica agitado na alma, a gente precisa se aquietar, saber, aquietem-se, é parar de lutar, é não se desesperar. Por que muitas vezes a gente entra em desespero?
E aí isso vai gerando ansiedade, vai gerando preocupações de coisas que a gente nem sabe se vai acontecer ou não, mas a gente fica conjecturando contra a gente mesmo, na nossa mente. Mas e se não der certo? E se acontecer isso? E se ele estiver pensando assim? A pessoa não está pensando em nada. Mas a gente que fica pensando e, sabe, agitado na nossa alma, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, exaltado entre as nações. Saber que Ele é Deus é saber que Ele que Ele está do nosso lado e que Ele faz, Ele vai fazer, Ele vai cumprir as promessas. Amém? Ele vai cumprir as promessas, Ele já está agindo ao seu favor. Então aquiete-se, aquieta a sua alma, não se desespere. Pare de lutar a luta que pertence a Deus, é Ele que vai lutar. Quando Josafá foi para a batalha, o que foi direcionado para ele, você não vai precisar lutar, se posiciona, mas fica parado, porque sou eu que vou lutar. E Josafá, o que ele fez? Ele, na batalha, em vez dele ir com a infantaria na frente, porque a infantaria que é a frente de batalha, é a frente do exército, em vez de ele ir com a infantaria, ele colocou os levitas adorando ao Senhor. Em meio à luta, descanse no Senhor adorando, confiando, com a sua alma em paz, com a sua alma quieta, porque Ele já está lutando por você. Amém? E aí ele termina, irmãos, no versículo 11, repetindo o versículo 7, que, como eu falei, é uma canção. Então, versículo 7 e 11 é uma espécie de refrão dessa canção, né? Mas também é para reforçar a ideia de que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está com você. Ele é o seu refúgio. Ele está e Ele faz. Ele continua sendo, Ele continua estando e Ele continua fazendo. Amém?